Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao canal do Centro Espírita Caminhando Conhecimento no YouTube. Hoje nos reunimos, como todas as segundas-feiras, mais uma vez para debatermos sobre a doutrina espírita, a doutrina do Mestre Jesus e de seus servidores, suas servidoras abnegados. Mais uma noite nos reunimos com nosso querido amigo Nelson Tavares. Seja mais uma vez bem-vindo, Nelson. Muito obrigado por ter aceito esse novo convite. E hoje, Nelson nos trará o tema A Mente Acelerada, Meditação e Espiritualidade como Antídotos à Era Digital. Um tema bastante atual. Né? Uma coisa que constantemente falamos na nossa casa, presencialmente, solte um pouquinho o celular, ore, medite, converse com Deus. Você está no templo, é a hora de falar com Deus. O pessoal que nos visita sabe bem, conhece bem essas frases. E hoje nosso amigo Nelson vai falar um pouquinho sobre esse mundo onde as pessoas não conseguem levantar os olhos do celular. Mas neste momento, vamos fazer a nossa prece de abertura. Sem celular na mão, por favor. A única tecnologia, a não ser que você esteja nos assistindo, é claro, né? Para outras coisas, não, porque é o momento de você entender um pouco mais o que quer dizer aquilo que nós repetimos sempre. Então, busque se conectar com Deus, com o Mestre Jesus, com os bons guias, as boas mentoras que nos auxiliam. Aproveite este momento em que você se dá a oportunidade de ouvir a doutrina, de ouvir a palavra cristã. Se ajude, se desligue um pouco do cotidiano estressante, complicado, e concentre-se em você. Seu corpo, sua mente, acalme-se. Eleve suas vibrações, suas energias a Deus e ore de coração e alma da forma como o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, quer material ou espiritual, que possa nos atingir, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos e minhas irmãs. Agora eu passo a palavra ao senhor Biratã Soares de Amorim, que é o presidente da nossa casa, fará algumas considerações no início dos trabalhos. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui unidos, não é? Para implementar essas questões e dúvidas do Evangelho. E principalmente nos conter diante das dificuldades que nós temos em nossa vida. Boa noite a todos, meus irmãos. Nelson Tavares, meu cordial abraço. Você sempre solícito, não é? Mostrando que o caráter de um homem também é honrar os seus compromissos, porque esse compromisso não é conosco só. Esse compromisso é principalmente com Cristo na divulgação do Evangelho. O assunto em pauta, meus irmãos, nós temos batido muito mesmo na questão de que nós precisamos nos equilibrar, que a meditação é um caminho maravilhoso. Lembro que quando eu estava mais fogoso, mais jovem, e minha vida não parava, era sempre para lá, para cá, chegava em casa, tomava um banho, saía, e íamos a festas, né?
E uma vez a espiritualidade, o meu mentor espiritual, Ali Macaia, chamou e disse: diga ao médium que vai devagar, que eu estou com pressa. Ou seja, estava na hora de eu me resolver, né, e diminuir a minha velocidade. Ora, meus irmãos, a meditação é muito importante. As pessoas dizem assim: quando você não tem mais o que fazer assim durante o dia, você fica agoniado, você... Eu digo: não, eu vou escrever. E escrevo sempre com palavras de autoajuda que foi formando uh, o teor dos meus 16 livros lançados, que são livros de autoajuda, onde nós orientamos também essa questão em pauta hoje. Nelson, muito boa sorte. Jesus te abençoe sempre. E agora que você está aí pelo Rio de Janeiro, está se aproximando de nós, venha nos visitar, porque será um prazer tomarmos um café juntos e bater um papo. Você só anda lá por Portugal e não dá para mim ir lá de Portugal, né? Então, tão cedo, mas vamos ver se nós nos encontramos. Um abraço fraterno, não só a você, mas a todos que estão conosco hoje. Obrigado, seu diretor Nelson. Pode ficar à vontade, a turma é sua. Boa noite a todos. Obrigado pelo abraço. Quero retribuir aqui virtualmente, mais próximo, mas quero retribuir aqui o abraço também. Muito obrigado pelo carinho. A gente sente aqui a vibração, de alguma forma. Não tem um contato físico, mas a vibração a gente sente. E, pessoal, vamos aqui ao tema. Tema proposto de hoje, o tema que eu acho que fala para todo mundo aqui. Quem nunca? É um tema quase que coletivo, a gente percebe como nós, generalizando, estamos sempre ou cada vez mais numa correria desenfreada. Parece que está tudo mais rápido, parece que não dá tempo para nada. E como o nosso amigo Temístocles falou aqui no início, é muito fácil a gente se perder com o celular na mão. O celular pode ajudar muito, mas também pode atrapalhar demais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o dia a dia, a realidade e como utilizar ferramentas para nos auxiliar nessa caminhada, essa grande caminhada que se chama vida. Porque é facinho se tropeçar aí nesse caminho e acabar no chão e se machucar, aí vem a dor reparadora e fala: ih, mas não precisava, e realmente não precisa. Vamos ter atenção desde já. Então, aos pouquinhos, vamos tendo aqui uma visão, uma consciência maior do que a gente está fazendo, para onde a gente está caminhando. E temos aqui, claro, sempre tentando trazer o Mestre Jesus, o Evangelho, como diretriz, como base nos nossos questionamentos na era digital. Por que não? Por que não? Como é que a gente vai implementar Jesus nas nossas decisões, nas nossas escolhas diárias, que necessitamos realizar? Eu vou sempre bater nessa tecla, quem me conhece sabe que eu sempre falo nisso. Olha só, tem que fazer escolha, o teu livre-arbítrio está cerceado de certa forma. Até escolher não fazer nada já é uma escolha. Então, já que temos que fazer escolhas, vamos fazer melhores escolhas. Que escolhas que nós estamos fazendo para a nossa vida, no dia a dia, porque é o hoje. Não é só quando desencarnar, depois, ou como a gente vê numa questão muito simbólica ou figurativa, o plantio e a colheita, uma coisa muito impactante, muito hollywoodiana, sabe? Um filme. O filme é agora que está acontecendo, é hoje. Você que chegou hoje do trabalho, foi hoje o teu plantio. Amanhã vamos ver como é que vai ser. Amanhã você vai plantar de novo. E aí a gente vai colhendo e plantando e colhendo. Então, perceber essa dinâmica, internalizar e vivenciar ela, vai nos ajudar a quê? A ter mais elementos para realizar melhores escolhas. É aqui que a gente vai entrar com Jesus, aos pouquinhos, na nossa dinâmica. Tirar ele do livro, tirar ele do evangelho, tirar ele do altar e trazer ele para o nosso lado, para o dia a dia, nos questionando como é que dá para fazer melhor, e por aí a gente vai caminhando. Então vamos entender uma coisa, pessoal, olha só, primeiro, vamos falar de mundo, vamos se situar aqui.
Nelson, o mundo está cada vez mais acelerado. É verdade, ele está cada vez mais acelerado e não vai desacelerar. Quem pode desacelerar ou não é você, se você quiser. Entender primeiro como é que nós estamos aqui nessa nova era, a era do digital, que não é mais teoria, é o dia a dia, já faz parte da nossa realidade. Quantos trabalhos estão migrando cada vez mais para o digital, ou em dupla faceta, né? O digital e o analógico, vamos colocar assim. E aqui, essa dinâmica que a gente está realizando agora através do digital. Então tem muita coisa boa. Mas se a gente não souber usar muito bem ao nosso favor, ele pode servir como uma pedra no caminho, e a gente talvez esteja tropeçando e não esteja nem percebendo. Então, a primeira reflexão que a gente deve fazer, o que eu quero suscitar aqui é essa era nova, esse equilíbrio ou esse desequilíbrio. Como é que você está gerenciando isso? Está gerenciando bem ou está gerenciando mal? Você está no controle ou está sendo controlado? Está sendo controlada? Essa é a pergunta-chave para a gente entender essa dinâmica aqui. Por quê? Cada vez mais a gente tem pessoas reclamando constantemente, e essa é uma queixa coletiva, vamos chamar assim, de que parece que as 24 horas tem cada vez menos tempo. Parece que às 24 horas o relógio está correndo mais rápido, que não dá tempo mais para fazer nada. Então, será que é o mundo ou será que somos nós? Ou somos nós no mundo? Qual é o normal? Qual é o melhor? Qual é o adequado? Eu vou dizer qual é o adequado. Não existe receita de bolo. O adequado é o equilíbrio para você. O equilíbrio para mim talvez seja outro, e para o seu vizinho é outro. Então, parar um pouco e refletir, se questionar se está fazendo bem, se eu estou conseguindo ministrar todas as questões que suscitam na minha vida, fazendo as melhores escolhas, talvez não abraçando o mundo, como muitas vezes a gente quer, com aquela capa do super-homem ou da super-mulher, a capa do bombeiro, e matar tudo no peito aqui, ó, querendo abraçar o mundo, e daqui a pouco a gente não dá conta do peso, do fardo. Tem fardos que a gente tem que carregar, que a gente precisa carregar, mas tem muitos outros que não precisa. E às vezes a gente acha que precisa. Esse é um ponto importante. Quando aparecer uma nova dinâmica na sua vida, faz a regra de 3. Sabe qual é a regra de 3? É assim. Se pergunta, eu quero? Interrogação. Depois você se pergunta assim, eu devo? Interrogação. E depois você se pergunta, eu preciso? Eu quero, eu devo e eu preciso. Se questiona. Talvez você vai selecionar e passar a entender melhor que muita coisa que você quer, você não precisa, mas você deve, muita coisa você deve, mas não quer, mas precisa, e vice-versa. Então, esse processo que eu estou suscitando e convidando aqui é um autoconhecimento, é um questionamento da tua relação com o mundo, que sempre vai acontecer e sempre aconteceu. A partir daí, talvez você vai passar a filtrar melhor. E a partir daí você vai gerenciando melhor a tua energia, porque a gente só tem uma energia. Gerenciar a nossa energia junto com o tempo. Gerenciar o tempo ao nosso favor e não ser escravo do tempo. Porque essa sensação que acontece muitas das vezes, pessoal, de que não está dando tempo de nada, eu vou dizer, isso é só uma evidência. Evidência do quê? Evidência que está acelerado demais. Talvez não esteja dando tempo, porque a tua carga de funções e questões que você tem que fazer e resolver, está entrando mais coisas para fazer do que você está resolvendo. Então essa conta nunca vai fechar e não está fechando já agora. Então vamos parar e tentar entender primeiro qual é essa demanda. Segundo, entendendo a demanda, quanto tempo eu estou investindo em cada processo, porque às vezes é moroso, às vezes é muito fácil se perder, e a gente fica, quanto mais com as, vamos colocar assim, as tentações. Eu vou dar um exemplo, todo mundo vai aqui todo mundo não, mas muita gente vai se identificar aqui. Olha só, é fácil você pegar no celular e ficar assim, ó, quem não está vendo, olhando para mim, está com a mãozinha assim, com o dedinho. É fácil você ficar assim, e de repente você olha e fala, passou meia hora, caramba, passou uma hora, meu Deus, uma hora eu nem percebi, olha só, eu só fiz assim meia dúzia de vezes, passou uma hora.
E essa 1 hora, o que você poderia estar fazendo? Que talvez você perdeu. Ao invés de perder, vamos passar a investir? Que tal? Investir tempo ao nosso favor ou perder tempo? Sabe a antiga história do passar tempo? Passar tempo é perder tempo. Parece que a gente não tem que se livrar do tempo, o tempo tem que passar logo e a gente vai empurrando aquilo para passar, para se anestesiar e não lidar, ou melhor dizendo, direcionar ou canalizar, investindo esse tempo em nós, para as coisas que nos fazem bem, para aquilo que é necessário, para aquilo que a gente já sabe que é um caminho a ser caminhado e vai nos fazer bem, mas talvez a gente vai postergando, vai empurrando com a barriga, deixa para depois, um dia. Sabe a história de um dia? Quantas vezes a gente cai nessa história de um dia porque é fácil demais a gente jogar e ficar deixando para depois. Então essa autopercepção aqui, pessoal, é um convite, é um primeiro convite para a gente entender qual é a nossa relação com o mundo do jeito que ele é. Porque esse é o novo normal, o mundo estando agitado. Então, a adaptação que é a questão aqui. Você se adaptar ou não se adaptar que vai responder se você está conseguindo se adequar a uma nova dinâmica ou não. Porque a questão aqui é o seguinte, pessoal, vamos entender que por mais que a gente se esforce demais para querer fazer tudo o que a gente queira e acompanhar todas as notícias do mundo e ver todas as séries e ver todas as pessoas que a gente segue no Instagram, no YouTube, na internet, assistir todos os programas que a gente gosta, isso, quer que seja, estou falando no digital, tá? Tem fora o digital também, mas tudo isso que não existia, vamos botar aqui 30 anos atrás, mais ou menos. Quem está me vendo aqui, eu sei que tem mais de 30, tá? Então você sabe que eu estou falando lá atrás, porque você é da minha época, a época do analógico ainda. A gente era do analógico. Então a gente saiu do analógico e está no digital. Então todo esse mundo novo que foi criado aqui, que a gente vai colocar aqui, ó, rapidamente, a gente vai colocar WhatsApp, a gente vai colocar Netflix, a gente vai colocar YouTube, a gente vai colocar as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, que mais? Tem tanta coisa hoje em dia, e muitos outros aí, tem tantos Twitter, né, que já mudou de nome, Threads, cada hora surge um novo. Então vamos pegar esse universo todo aí. Como é que está essa gestão? Como é que está essa administração do tempo para tudo isso? O quanto tempo isso nos leva? O quanto tempo a gente tinha antes que agora tem uma demanda nova? E a gente está se adaptando e tentando fechar esse ciclo ou não? Porque a demanda cada vez aumenta. Eu vou dizer para vocês, eu não sei quem gosta de Netflix aí, mas de vez em quando eu dou uma olhada assim, aí eu vejo tanto lançamento, eu até outro dia estava pensando. Falei assim, eu acho que se eu quisesse fazer metade de uma encarnação inteira assistindo Netflix, eu não ia conseguir bater nem metade do catálogo deles. E coisas boas, às vezes, coisas que interessam. Não tem nada de errado com Netflix. O questionamento aqui é quanto tempo nós estamos dando para um Netflix? Que conteúdo a gente está vivenciando? Vale a pena, não vale a pena? Estou perdendo meu tempo, estou investindo meu tempo. O tempo do lazer é importante também. E hoje um Netflix, estou pegando o Netflix, por exemplo, tem conteúdos muito interessantes. Como o YouTube, tem muita besteira, mas tem canais aqui. Como esse canal, que a gente está através do YouTube, transmitindo conhecimento, dá para aprender muita coisa. Então, o problema não é o digital, é como nós manuseamos ele ao nosso favor ou tropeçamos nele e vivemos nessa dinâmica que nem um cachorro correndo atrás do rabo, que nunca chega lá e está sempre ansioso, está ansiosa. Parar e entender a mente acelerada, com a proposta do tópico de hoje, se a tua mente está acelerada, claramente é o seguinte, isso é só uma evidência que você está se esforçando para dar conta daquilo que você já não está dando conta. Essa é a primeira percepção que a gente tem que parar e entender. Vou repetir. Se está tendo um esforço para acompanhar algo que está acelerado demais e você está se acelerando e está sentindo a palpitação, a ansiedade, tem dificuldade de dormir, isso é um quadro cada vez mais comum, tá, pessoal? Para as pessoas que estão adoecendo físico e mentalmente, uma coisa atrelada à outra, direcionado em conjunto, tá?
Cada vez mais as pessoas estão adoecendo. Por quê? A falta de sono, mexe no apetite, atividade sexual, mexe com tudo. Mais estressado, a pessoa está mais irritado, a pessoa está sempre com uma sensação de não completude, de não realização, se sente frustrada, se sente frustrado, baixa a autoestima, se sente mal porque não consigo realizar aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu planejei, não cheguei lá. Então, olha quanta coisa negativa. E outros derivados. Então, vamos primeiro entender esse panorama inteiro e entender que a gente não vai conseguir fechar o ciclo do mundo, mas vamos distribuir a nossa atenção para aquilo que é interessante, porque tem coisa interessante. Alocar a nossa atenção, a nossa energia, direcionando a nossa escolha para aquilo que nos faz bem, para aquilo que nos ajuda. É a história do passar tempo e sobrar tempo, como eu falei ainda há pouco. Vou dar um exemplo aqui que é um clássico, tá, pessoal? Olha só. Como é fácil, talvez passar 1 hora vendo um vídeo de uma besteira no Instagram, qualquer coisa no Facebook, rolando assim. E como às vezes é difícil a gente pegar um evangelho ou uma leitura edificante e ficar 5 minutos, ou ler 5 páginas. Olha como é que é o esforço mental, a carga que a gente coloca para um e para outro. A energia é a mesma. Então, como é que a gente está distribuindo? Claro que o evangelho vai exigir mais do que algo que anestesia e fica assim, a gente fica ali meio que hipnotizado, robotizado, zumbizado. Claro que tem um esforço maior. Mas o que um te agrega e o outro te agrega? O que um pode te ajudar e o outro pode te ajudar? Entender isso primeiro é, talvez, rever as nossas escolhas e perceber que dá para escolher melhor. Dá sempre para escolher melhor. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, está com aquela ansiedade ruim, alguns sinais aqui para a gente estar atento, tá? Aquela ansiedade que é uma queixa que cada vez mais acontece. E não é só a questão do digital, mas o digital também ajuda a provocar, suscitar e aumentar essa aceleração. Então, se você está sempre naquele estado de alerta, sabe, naquele ligado a 24 horas, o sono está leve. Quem tem sono leve sabe o que eu estou falando. Qualquer barulhinho, qualquer sonho, qualquer pensamento que vem já desperta, está sempre ali, na atividade. 100% ligado. Isso é um sinal de que a tua mente não está conseguindo descansar. Que talvez você esteja acelerado, acelerada demais, e chega à noite, que é o momento do repouso, do estado de vigília, para recuperar, recarregar as energias e se desconectar do mundo, para se preparar para uma nova empreitada no dia seguinte, você não está conseguindo. Tua cabeça está solucionando o problema lá do trabalho. Está pensando amanhã como é que vai ser para sair de casa que você tem aquele compromisso. E depois, no fim de semana, que hoje é segunda, mas eu já estou preocupado lá com sábado e com domingo que vai ter aquela coisa. Alguém se identifica aí? Se você se identifica, dá para trabalhar e dá para fazer melhor. Porque isso não é saudável. Claramente isso não é saudável. Se você está perdendo o sono, prospectando, jogando para frente, se preocupando, se ocupando previamente de algo que ainda não aconteceu, claramente você não está gerenciando isso muito bem. Esse é um ponto para ter atenção. Outro, o esgotamento mental. O esgotamento mental é aquele cansaço constante e não tem nada a ver com físico. Para quem trabalha sentado na frente do computador, então é mais fácil perceber isso, porque o corpo não faz muita atividade. Mas a mente está ali, ó, ligada e drenando e exigindo. Para quem dirige carro, eu vou fazer uma comparação assim. É como se estivesse na 5ª marcha e com um giro lá 3, 4 mil. Sabe quando o carro faz aquele barulho? Que está puxando muito, está consumindo demais, está sobreaquecendo o motor. E o que vem como consequência? Cansaço, exaustão. Por quê? Porque a mente está cansada. Claramente não está dando conta dessa aceleração. E como qualquer motor, pessoal, atenção que eu vou dizer, como qualquer motor de carro, para fazer essa analogia aqui, uma brincadeira, se você manter muito tempo o giro alto,
Só tem uma solução que vai acontecer, sabe qual é? O motor vai quebrar, vai bater. É isso que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. A queda vai acontecer. O motor vai quebrar, o motor vai bater. Esse é um outro ponto. Quer mais um ponto? Vou dar mais um ponto agora aqui. Esse, então, incomoda demais. O silêncio. O silêncio que incomoda. E vou explicar por que o silêncio incomoda. Eu vou falar um pouquinho mais de silêncio na frente, mas eu quero dar um aspecto aqui primeiro do silêncio que incomoda. Sabe por que o silêncio incomoda? Porque o silêncio está fora do padrão. Esse padrão que existe, que é a correria, o padrão que é a agitação. Esse hábito que nós adquirimos. Vou voltar lá para 30 anos, talvez, que não existia essa era digital, talvez não como essa que exista hoje. A gente não tinha esse hábito, e esse hábito foi adquirindo. Nós fomos adquirindo esse hábito aos poucos. O que é hábito? É comportamento repetitivo. A gente vai repetindo uma vez, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, daqui a pouco já está no automático. O automático, o padrão, já é um hábito adquirido. E antes do hábito, quer dizer, antes do comportamento, o que nós temos? Uma escolha consciente ou inconsciente. Inconsciente a gente nem percebe, só vai. Ah, deixa a vida me levar, a vida leva. Eu, quando fui ver, já estou aí, ó, no mundão agitado, acelerado, assim que é. Mas a gente pode fazer da forma consciente. O que é a forma consciente? Vamos avaliar. Vamos avaliar nossos hábitos, rever os nossos hábitos. Para quê? Para manter aqueles que funcionam, então tudo bem, ótimo, que nós temos hábitos bons, com certeza, não é só coisa ruim, temos hábitos bons que a gente adquiriu, mas tem outros que não estão muito legais, ou que pode melhorar. Dá para melhorar muito dos nossos hábitos, percebendo aqueles que valem a pena, que são bons, ou aqueles que não estão muito legais. Principalmente esses que não estão muito legais, a gente pode sempre reaver, adequar, fazer pequenas mudanças, mas tem que ter primeiro o quê? A consciência. Essa consciência é o autoconhecimento, é o conhecimento de si, é fazer essa leitura interna, o que está acontecendo aqui dentro, quais são os meus hábitos. Vamos trazer direcionado aqui para a era digital especificamente. Quanto tempo, pega no relógio, calculadora, quanto tempo por dia eu fico na frente de uma tela? Número 1. Tá, eu fico tantas horas. E agora, o que eu faço? O que eu estou consumindo? O que eu estou vendo? Ok. Quanto tempo eu estou dando para cada questão? Ok. Isso é bom? Isso está me ajudando? Ou isso só está me atrapalhando? Essa é uma outra pergunta para me fazer. E uma coisa importantíssima, pessoal, vamos entender o mundo digital de uma forma geral, tá? Vamos lá. Muito pé no chão. Primeiro vamos entender que o digital é dopamina. Dopamina. O que é dopamina? Dopamina é prazer rápido. Tá ali, é o instantâneo. E esse prazer é o prazer que vicia. E hoje, todas as esferas, todos os grandes produtores de conteúdo, vamos colocar assim, os Netflix da vida, as dinâmicas das redes sociais, os canais, tudo só tem um direcionamento e está tudo no algoritmo. É direcionado para uma coisa, para tomar o seu tempo. Por que eles querem tomar o seu tempo? Eles querem tomar o seu tempo porque tempo é dinheiro. Sabe essa frase antiga? Time is money, tempo é dinheiro. Agora a gente vive exatamente a era do time is money, ou do tempo é dinheiro. Por quê? Porque o tempo que você fica na frente da tela, eles podem captar anunciantes para expor a marca. Então, os entertainments, como é que eu vou dizer, aquelas pessoas que produzem conteúdo, as grandes redes, querem só uma coisa, te deixar colado na frente da tela. Independente do que você está vendo ou está deixando de ver. Mas a função é uma só, te deixa na frente da tela, e com esses números, olha, eu tenho tantas milhões ou bilhões de pessoas na frente de uma tela. Aí o anunciante olha e fala, opa, legal, vou anunciar aqui. Para quem é da antiga, que só tinha televisão, né? Aí vamos sair dos grandes, da novela, do Domingão do Faustão, do Gugu, né? Que era a grande audiência antigamente, agora já temos outros canais digitais que vai distribuindo. Por quê? Porque as pessoas não estão mais só na tela da TV, estão na tela aqui do digital.
Então, entender isso é perceber o que é o mais importante dessa história. O mundo está assim, o digital está assim, ok. Mas e aí? O que eu estou fazendo do meu tempo? Porque eles estão fazendo o papel deles, não estou criminalizando, dizendo que estão errados, não. Esse é um negócio, é um business, está tudo certo. Agora, entender isso e perceber o que isso fala para mim. Porque o conteúdo rápido, pessoal, o conteúdo viciante, a coisa da fixação momentânea, que é a dancinha, que é a coisa, o viral, né? O que é o viral? O viral são pequenos vídeos curtos, são coisas que explodem com uma facilidade, muitas vezes temas polêmicos, mas tudo muito raso sempre, sempre muito raso, não tem muita profundidade. E claro que a gente consome a coisa rasa, eu consumo também, mas olha só, e além da coisa rasa, a gente consegue ir um pouquinho além? Consegue ir na segunda, na terceira, na quarta camada de algum assunto interessante? Porque vamos lá, vamos para a prática agora aqui. A gente está aqui na internet, a gente está no digital, pessoal, olha só. Uma palestra como essa aqui do Nelson, não é porque é o Nelson, não. Qualquer palestrante espírita, vamos colocar aqui no nosso meio, não vai muito longe. A gente nunca vai conseguir, quer dizer, nunca, não sei, pelo menos na atualidade agora, captar uma grande massa como um vídeo viral de uma dancinha, de uma coisa mais rasa. Por quê? Porque para estar aqui exige. Tem que dar uma aprofundada, tem que dar uma pensada, tem que questionar valores. A gente está sempre trazendo Jesus, o Cristo, para exatamente a referência, o modelo, o mestre, o guia, para balizar o nosso eu. E aí clama e nos chama para a reforma íntima. Porque aquilo que a gente já percebe em nós já dá para trabalhar. Aí Jesus fala e vem, caminha, levanta e anda, segura a minha mão, vem comigo. Aí a gente dá uma coçadinha aqui atrás e fala, não, agora não. Espera um pouquinho aqui, deixa eu, deixa eu ficar aqui perdendo meu tempo mais com meia dúzia de baboseira. É mais fácil, pessoal, não é mais fácil? É mais fácil. Então o convite aqui é do trabalho, é a mudança interior. E que mudança é essa? Vou voltar lá ao que eu estava dizendo. É a partir das escolhas. Percebendo as escolhas que a gente está fazendo agora. E talvez mudar algumas delas para melhores escolhas. E aí, vamos lá. A gente já falou aqui sobre hábito, né? Falamos sobre o que pode ajudar, atrapalhar. E vamos para a parte boa agora, né? A gente está falando aqui sobre muita coisa, essa análise da dinâmica, para ver se alguém se reconhece, alguém se identifica nesse processo. Agora vamos para a parte boa. A parte boa é a solução dos problemas. Vamos fazer uma brincadeira aqui. A solução dos problemas aqui em 30 minutinhos, uma hora que a gente está aqui junto, mais ou menos. Solução dos problemas é bem direcionado hoje. Tem alguns caminhos, tá? Mas bem direcionado hoje a gente vai ter a meditação e a busca da espiritualidade não como algo externo. Deixa eu colocar antes de a gente começar a falar aqui, o mais importante para mim. É uma proposta diferente para uma coisa, sabe o quê? O sentir. Porque na teoria é uma coisa, está distante, faz até sentido, cognitivo, racional, fala assim, é verdade, eu gostei desse papo aí que o Nelson está falando, faz sentido para mim, legal. Mas olha só, quando a gente sente a diferença, faz a diferença no hoje, no dia a dia, na nossa vida. Não adianta a gente falar só e ficar bonito. É lá no centro espírita, lá que tem a espiritualidade, é lá. Aí quando eu vou lá e tomo passe lá, é uma aguinha frutificada, aí é lá que tem uma espiritualidade. Não é aqui, é no teu dia a dia. Essa conexão que você pode estabelecendo aos poucos. São práticas através da meditação que você vai internalizando um olhar para o teu eu mais profundo e dando mais serenidade, mais equilíbrio frente às tempestades do mundo, o mar revolto. É se acalmando, se centrando, se equilibrando frente a essa era digital que está te empurrando. E você fala assim, não, peraí, calma, vamos devagar, vou no meu ritmo. Me equilibrando e estando melhor e analisando, escolhendo o melhor. É aqui que a gente vai. Então vamos falar um pouquinho de meditação. Vamos começar por meditação. Que meditação tem um preconceito. A gente tem um preconceito enorme. Quando fala em meditação, a gente imagina logo aquela coisa meio zen, né?
meio estando numa postura de flor de lótus, com incenso, uma música, um lugar assim, talvez no alto da montanha, uma coisa muito sublime. E aí as pessoas que já tentaram uma vez ou outra falam assim: ah, Nelson, eu já tentei, mas é muito difícil. E é verdade, pessoal, é difícil, mas não precisa nada de flor de lótus, não, tá? De incenso, não precisa de nada disso. Mas o processo da meditação, vamos entender primeiro uma coisa. É muito novo, vou chamar aqui. Pelo menos para mim é novo, e aqui no Ocidente é muito novo essa proposta. É uma proposta que a gente não está acostumado, que a gente não aprendeu. Comparado aqui com o Oriente, os nossos irmãos lá da Ásia, para o lado de lá, eles já têm uma prática, uma vivência, tanto no aspecto religioso quanto educacional, a aprender a lidar e a parar um pouco, e a se centrar através da meditação. Então é dentro da família, mas é também dentro da escola. China e Japão têm práticas de meditação durante a aula. Então a gente já vai aprendendo desde criancinha. E para a gente, como a gente não aprendeu, já está mais velho, né? Fala assim, ei, não dá, já está coçando aqui, porque a gente está naquela aceleração, focando no resultado, sempre querendo atingir a meta, o objetivo, que são importantes, mas muitas vezes a gente esquece do processo. Aí a caminhada, através da meditação, a gente para e avalia muito mais essa observação do processo do que só no resultado. É o momento que a gente para, e quando eu falo parar, às vezes é parar 5 minutos, tá, pessoal? É muito mais no momento inicial sobre criar uma nova dinâmica, um novo hábito, a prática em si, do que o resultado. Como andar de bicicleta. Vai montar uma vez, é 2, 3, é 5, é 10, é 20, quantas vezes for necessário para você. Vai ter gente que vai subir na bicicleta e vai mais rápido. Tem gente que vai ter uma dificuldade maior, uma resistência. Mas se você quiser, você vai andar de bicicleta, mas não é sobre dizer que você está andando ou não está andando. É a oportunidade de sentir. Porque só quem anda de bicicleta sabe o que é, talvez, o prazer de andar de bicicleta e o vento na cara. A proposta é essa, para ser uma coisa boa, prazerosa, que vai te ajudar. Então, durante a prática da meditação, e vamos só esclarecer uma coisa aqui que é importante: meditação não é relaxamento, tá? Que muita gente acredita que é relaxar. Relaxar é uma coisa. A meditação, numa dinâmica da aceleração, vai ter o seguinte resultado: meditação vai ser o freio de mão que você vai puxar. É isso aí. Meditação é o freio de mão, que é o teu tempo para você investir em você. É os 5 minutos que eu falei ainda há pouco, que podem se transformar em mais, claro, mas para ser mais fácil, vamos começar por 5 minutinhos. 5 minutinhos eu sei que você arruma aí, tá bom? Eu sei que você arruma. Se você quiser, você vai arrumar. Porque a primeira desculpa que todo mundo fala assim, não, Nelson, eu não tenho tempo para isso, não, mas 5 minutos eu sei que você tem. Em 24 horas, divide aí bonitinho, você vai arrumar 5 minutos. Então, nos 5 minutos é o tempo de qualidade para você, é o tempo da observação. Tem várias linhas de meditação aqui, tá? Mas eu vou dar uma que eu gosto bastante, que dá para fazer devagarinho, que é a observação. Observação de si. O que é isso? Observa os teus pensamentos, observa as tuas emoções, observa a tua mente, foca na respiração. Isso é autoconhecimento. Como é que é isso, Nelson? Me explica aqui no beabá. O beabá é assim, ó. Vamos imaginar um estádio de futebol, tá? Gosto de fazer assim umas figuras alegóricas que vai ficar mais fácil a gente lembrar. Imagina que é um estádio de futebol, aí você está sozinho nesse estádio, você vai subir para a arquibancada e vai ficar lá assistindo o que vai passar no campo. O que vai passar no campo são os pensamentos. Fica assistindo eles passando. Não se identifica com eles diretamente, porque normalmente a gente está pensando alguma coisa, a gente já está vivenciando aquilo. Bate uma emoção, a gente já está vivenciando a emoção. Assista as suas emoções, assista os seus pensamentos. Se distanciando um pouquinho, continua sendo você, mas pare e observa, se coloque na postura do observador. Vá lá para a escadaria, não, como é que se fala? Me esqueci agora, para arquibancada, pronto, para arquibancada. Vai para a arquibancada e para um pouquinho e presta atenção.
Depois disso, vai te dar, naturalmente, gradualmente, não é de um dia para o outro, uma nova percepção, um novo olhar de si próprio, do teu eu, que naturalmente vai gerar uma reflexão diferente, porque a gente vai se colocar na posição de observador e não vivenciando, muitas vezes, a peito, a ferro e fogo, com muita emotividade, como a gente normalmente faz. Talvez dê um tempo, um time para a gente se desassociar, pensar, refletir, perceber que talvez não vale a pena dar de frente, vamos devagar, deixa eu rever de novo. Aí a gente utiliza aquelas outras técnicas, que nem o Chico Xavier, bota a aguinha na boca aí, segura um pouquinho, conta até 10, peraí, deixa eu me organizar, deixa eu me equilibrar. Através da prática da meditação, pessoal, a gente vai ter também a oportunidade de lidar com o silêncio, que eu falei lá atrás, ainda há pouco. Só que é esse silêncio que incomoda. E por que que incomoda? Eu vou dizer por que que incomoda. Muita gente sofre com o silêncio porque quando o ruído do mundo para de fazer barulho, para de atormentar ou para de roubar a nossa atenção para os afazeres da família, do trabalho, ou digital, é o marido, é a esposa, é o namorado, é tanta coisa, e a gente para e tira tudo isso e fica no silêncio, aí sabe o que acontece? Aí a gente nos vê. Aí muitas vezes o que a gente vê a gente não gosta. E tem até medo. Tem até medo. Mas é através do processo do autoconhecimento. É isso que é autoconhecimento, pessoal. Essa é uma das vertentes, tá? Mas o resultado disso é o se conhecer, é o olhar para si. Esse silêncio vai falar você consigo mesmo, olhando para a tua alma, é um espelho que você vai falar, e caramba, olha aí o que eu estou vendo. Às vezes não é muita coisa boa, às vezes é também, mas é necessário. É necessário, não é nem por querer. Você pode até fugir, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai lidar e confrontar esse teu eu verdadeiro. Então, esse olhar para si é importantíssimo e, através da meditação, vai te direcionando. Caminhando gradualmente, você vai passando a se entender melhor. Tem uma frase que diz: conhecer a verdade e ela vos libertará. Às vezes a gente pode adaptar, olha só, conhecer a tua verdade e ela vos libertará. É essa a proposta do autoconhecimento. Que daí a gente vai ter uma proposta secundária depois, que é a reforma íntima. Autoconhecimento e reforma íntima. Reforma íntima é um processo de mudança, da análise interna, o que está legal, o que não está legal. E a reforma íntima a gente tem um exemplo mestre, Jesus, que nos coloca aqui, ó. Dá para fazer, é assim, ó. Toma o beabá aí, do A a Z. Pega aí. Tá o evangelho é isso. O evangelho é o A a Z. Quando a gente percebe alguma coisa que não está muito legal através do autoconhecimento, a gente pode ir lá consultar, ok? E é por aqui que o Mestre Jesus faz. Então, eu vou arriscar fazer assim que nem ele. Já que eu reconheço e faz sentido, eu tenho fé, eu acredito e confio, e acho que a proposta do Mestre é desafiadora e vai me fazer bem, deixa eu experimentar aqui para ver qual é o resultado que vai dar. E aí que vai acontecer quando você sentir que faz diferença. Não é para dizer, ganhar estrelinha na testa e falar, eu sou cristão, ó, um carimbinho, ó, medalha no peito, não. Para você sentir, e aqui a gente está falando de amor, sentir esse amor do Cristo, essa vivência com o Cristo, fazendo, exercitando através dos ensinos deles. E aqui eu já fiz o link, né? A gente já está jogando para a espiritualidade agora. Primeiro a gente está falando de meditação, mas aí, claro, a gente vai acabar falando de espiritualidade. Fala de espiritualidade, obviamente a gente vai falar de Jesus. Falar de espiritualidade é essa busca. Tem meditação é um caminho. E a gente tem aqui a espiritualidade, que é um outro caminho que a gente pode utilizar. Uma outra técnica, vamos chamar assim, que a gente pode utilizar em nosso favor. O que é a busca da espiritualidade? Fora do templo, da igreja, da casa espírita. É essa busca, esse contato com o alto. E só dá para fazer fora de casa? Não, dá para você fazer aí agora, através da oração, contactando o teu mentor, a espiritualidade de luz. Não só através da oração, sabe como é que faz também? Através dessa tal leitura edificante que você não arruma 5 minutos aí para fazer.
Aí você vai estar entrando em contato com a espiritualidade de luz, que vai estar te mostrando um caminho a seguir, algo que vai ser bom para você, que eu estava 5 minutos que eu falo, mas 1 hora passa rapidinho ali na coisa superficial. Entender um pouco aqui a gente está falando de Jesus, obviamente. O que Jesus nos ensina que não é sobre o mundo, mas é sobre você no mundo. Pergunta é: o que você está fazendo? Quais são as suas prioridades? Quais são as suas escolhas? Onde é que está o teu foco? Aonde está o teu coração? Aqui a busca com a espiritualidade é essencial, primordial, para afinar. E quando eu falo afinar, é assim: quantos de nós, eu não estou querendo chamar a atenção aliás, a gente acaba chamando a atenção. A ideia não é essa não, tá, pessoal? Já peço desculpa aqui. Mas olha só, quantos de nós, às vezes, só tem lá o dia da palestra? Ou para quem vai na missa, ou vai assistir lá o culto, que é uma vezinha por semana ali, 1 horinha. Esse é o contato. E que bom que temos. É bom, não estou falando que é negativo. Mas olha só, dá para intensificar isso. Orando, buscando palestras edificantes, leitura edificante, questões que vão fazendo a diferença na nossa vida, porque a gente vai se conectando com esse caminho, com essa luz, relembrando no dia a dia como é que dá para aplicar isso diariamente. Por isso a lembrança de Jesus através do Evangelho, dos seus ensinamentos, é importantíssima. Que vai fazendo, sabe o quê? Nos relembrando. Sabe por quê? Porque a gente esquece. É fácil esquecer. A gente está muito mais voltado para o mundo, para a materialidade, para as questões mundanas, vamos dizer assim, do que essa proposta inovadora, porque a proposta do Cristo é totalmente inovadora. Por que é inovadora? Porque é nova. E por que é nova? Porque é o contrário do que a gente pratica, chamando o mundo, né, como um todo. O Cristo está numa ponta, o mundo está numa outra ponta completamente diferente. Poucos de nós conseguimos, com muita dificuldade, com muita resistência, e nos exige, nos clama muito afinco, muito trabalho íntimo para trabalhar e caminhar ao lado do Cristo. Porque é difícil para passar agulha, né? O camelo é uma história. Agora na boiada, para passar junto, no caminhão, no oba-oba, aí é mole. Para passar na materialidade, no superficial, nas facilidades do mundo. O que é uma grande confusão aqui, pessoal? Olha só. O mundo nos diz uma coisa: seja feliz. Todo mundo busca felicidade. Todo mundo busca. Consciente, inconscientemente, cada um da sua maneira, através das suas referências. E o mundo fala assim: olha, você vai ser feliz quando você tiver dinheiro, casa, poder, saúde, família, bens, realizações materiais. Aí a gente confunde um pouco, sabe por quê? Isso não é bem felicidade, isso é facilidade. Felicidade é o que o Mestre Jesus nos propõe, que não tem nada a ver com isso. Isso tudo é importante. Mas a proposta de felicidade do Mestre Jesus é só 4 letrinhas: amor. O aprendizado no amor é ser mais humilde e mais caridoso, amando o próximo, mas como a ti mesmo. Amando o inimigo, não batendo, devolvendo na mesma moeda, apresentar a outra face. A outra face não é a face da agressividade, é a face da violência, mas a face do amor. Compreender isso verdadeiramente, aplicar, que é o grande desafio, mas é altamente recompensador, recompensante. Não sei, agora me falhou aqui, ó. Aula de português, me ajuda aí. Altamente recompensante, o recompensador. Porque é essa vivência que eu estou falando, é o sentir, é mudar o hábito para um novo hábito, esses bons hábitos, que nós podemos, desde que a gente já tenha essa consciência, pessoal, a gente já tem essa consciência. Porque quem está aqui até agora, quem é espírita, ou quem não é, e está acompanhando, não precisa ser espírita, não, nem precisa mudar de religião, pode continuar sendo o que você é, ateu, de religião qualquer for. Mas se você chegou até agora aqui e está acompanhando, você já sabe o caminho, dá para fazer. Não estou falando que é fácil, eu estou falando que dá para fazer.
A proposta que o Mestre Jesus nos trouxe é uma proposta que dá para fazer. Ah, mas eu não sou Jesus. É verdade, eu também não sou. Mas é viável, é realizável, é palpável, mas exige esforço, existe uma caminhada. Então vamos prestar atenção aqui o que a gente está fazendo do nosso dia, o que a gente está fazendo na nossa vida. Se questiona mais, presta atenção, faz um teste aí. O que você está ultimamente perdendo o seu tempo ou investindo o seu tempo? Sendo levado pelo mundo e pela era digital, ou se centrando naquilo que é mais importante. Por isso que eu ressaltei, vou voltar aqui, as tuas prioridades. O que é a tua prioridade? O que é a tua prioridade? Falar sobre prioridade, a gente vai falar sobre sentido existencial. Resumindo, o que você está fazendo aqui? Uma coisa eu vou te garantir, você não caiu da boca da cegonha. Você não caiu da boca da cegonha. Isso eu te garanto. Ah, mas o mundo tá ruim, eu não gosto aqui. Mas se você encarnou aqui, aonde você encarnou, na família onde você encarnou, nessa época onde você encarnou, é porque tem aprendizado, vou frisar, aprendizado a ser realizado. Por quê, Nelson? Porque se você tivesse já aprendido, você não estava passando o que você está passando. Então o foco é aprendizado. O que nós estamos aprendendo nessa encarnação através das nossas escolhas? Até onde a nossa consciência chega, o que a gente está fazendo com ela? Que é a história da responsabilidade. O que é responsabilidade? É responder com habilidade. Qual é a nossa resposta daquilo que a gente já sabe? A habilidade que nós já temos, que é o conhecimento, que é a consciência. Resumindo, o que a gente está fazendo da nossa vida? É isso. Vou dar aqui umas dicas aqui. Porque é bom, pessoal. A gente já está fechando, tá? É bom a gente ter, quer dizer, para mim eu acho bom, acho interessante, quero compartilhar com vocês. É bom a gente ter aqui um direcionamento do dia a dia. Por isso que eu gosto de técnicas, estratégias, exercícios, para a gente estar centrado e focar, ancorar. É uma âncora que nos ajuda a essa caminhada no dia a dia, para não se perder, porque senão fica muito na teoria, na ilusão, aí fica naquela coisa assim, olha, assisti lá uma palestra lá de um cara legal lá, o tal do, não lembro o nome dele, acho que é Nelson. Ah, muito legal, mas aí ficou lá no legal. Daqui uma semana, duas, você nem lembra mais da minha cara, não lembra nem o que eu falei. Agora, quando a gente traz uma dinâmica do exercício, talvez você não vai lembrar da minha cara mesmo a semana que vem, mas você vai lembrar do exercício, é isso que importa, porque é isso que pode fazer diferença na tua vida. Esse olhar para si. Então vamos lá. Se você está incomodado, está incomodada com essa dinâmica muito acelerada aí do mundo digital, vamos começar pelo seguinte, olha só. Vamos arrumar tempo para ficar no analógico. O que é ficar tempo no analógico? Não precisa cortar laços com o digital, não, porque muita gente até precisa do digital para viver, para trabalhar. Aliás, eu sou um, que eu trabalho de frente para o celular. Eu trabalho 100% digital hoje em dia. Mas pronto, cada um tem sua dinâmica. Vamos lá. Qual é o tempo do analógico? Para um pouco sem o digital. Arruma um tempo, elege um tempo para você fazer coisas fora do celular. O que eu vou fazer, Nelson? Qualquer coisa. Volta para 30 anos atrás. Volta lá para 30 anos atrás. Lembra de alguma coisa que você gostava, alguma dinâmica que você fazia, que você já não faz mais, porque agora o digital já roubou o tempo? Arruma esse tempo para você. Volte um pouquinho, gradualmente, utilizando o teu tempo ao teu favor. Voltar para o digital voltar para o digital não, voltar para o analógico, nem que seja momentaneamente, vai te dar a percepção de que você não é e não precisa 100% do digital, porque muita gente acredita que é assim, e vê se você se reconhece aqui, sair de casa sem o celular parece que eu saí pelado, parece que eu saí pelada, não consigo sair de casa sem o celular, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Meu Deus do céu, não, dá até uma insegurança. Alguém se reconhece? Não. Que já gera uma certa dependência, ou uma pseudodependência, ou acreditar que eu dependo do celular para viver, para sobreviver. Então, aos pouquinhos, bota lá, arruma um tempinho para sair do digital. Número 2, pausas durante o dia. Eu gosto de 5. Sei que é difícil para muita gente. 5 pausas para quê, Nelson? Para quebrar, desacelerar, puxa o freio de mão.
é utilizar a meditação e a oração em um tempo para você, 5 pausas, eu peço 5 minutos só. Se você quiser, você consegue. Ah, Manelson, mas eu não lembrei. Então bota despertador. Se você quiser, você vai arrumar o teu tempo. Bota despertador, o tempo para quebrar o ciclo. Dá pequenas quebras sistemáticas. Pequenas quebras sistemáticas, divide o teu dia, divide os horários e coloca 5 quebras. Para quê? Para você parar um pouco, respirar. O que eu faço, Nelson? Faz o seguinte, eu estou no meio do trabalho, arruma 5 minutos, vai lá para o banheiro, fecha lá a cabine, senta no vaso, tá? Isso aí o patrão não vai gostar do que eu vou falar agora, tá? E só fecha o olho e foca na tua respiração. Só na tua respiração. O ar entrando e saindo, o ar entrando e saindo. 5 minutos. 5 vezes ao dia. Não consigo, então começa com 3. Vai por aí. Vai por aí que vai dar certo. Outra questão. Escolhe melhor. Esse processo que eu, desde o início, eu comecei traz esse questionamento constante na tua vida. Não é só agora, é só hoje. Uma vez por semana, uma vez por mês. Quais são as minhas escolhas? O que eu estou fazendo? Eu preciso disso? É um excesso? Porque através desse questionamento você vai se auto-observar e vai gradualmente realizando melhores escolhas. Então, esse questionamento íntimo é necessário para a vida. Esses exercícios que eu estou dando agora aqui, pessoal, não é para agora, para hoje só, não. É para daqui a um ano. Anota no papelzinho aí, bota na carteira, ou joga na nuvem, porque o teu celular vai quebrar. Daqui a pouco tu vai ter que comprar outro. Então joga na nuvem, deixa lá. E para fechar, vou dizer para você uma coisa. Para de matar tudo nos peitos, que é uma tendência que muitos de nós temos. Do jeito que veio, aí pumba, deixa. Veio outra, vumba. E a gente vai matando tudo no peito, vai recebendo tudo. Filtra melhor. Através desse questionamento, perceba se aquilo vai te agregar alguma coisa, se você precisa mesmo, se vai te ajudar na tua caminhada ou não. Porque quanto tempo e quanta energia vai te roubar certa questão que você matou no peito, mas talvez não precisava. E aí, se você pegar aquele tempo e aquela energia, você pode colocar esse mesmo tempo, essa energia, e direcionar para uma outra questão que vai te ajudar na tua vida, fazendo uma escolha melhor. Tá bom? Pessoal, espero que tenha, de alguma forma, tocado alguém nesse momento, que essa é a ideia da nossa reflexão aqui, nesse tema tão atual e tão presente na vida de todos nós. E cada vez, vamos lá, só vai acelerar mais ainda. Quem está acompanhando inteligência artificial um pouquinho, aí, que até está difícil de acompanhar, vai perceber e sabe o que eu estou falando. A gente está agora numa fase, eu vou jogar aqui 5, 10 anos, para quem estiver encarnado aqui, tomara que todos nós estejamos, vida longa, mas a gente vai ver muita coisa acontecendo numa velocidade, num pique acelerado, que a gente não faz nem ideia. Tá? Então a gente está numa fase, num momento planetário muito forte, muito intenso, e agora, mais do que nunca, te perceba, te centre, se equilibre e te prepara para aproveitar e filtrar tudo aquilo que o mundo pode te oferecer de melhor, tá bom? Obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade. Se tiver alguma pergunta aí, se eu puder responder, vai ser um prazer também. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, Nelson. Pode ter certeza que é uma alegria para nós também. Temos 2 perguntas aqui. Uma de Núbia. Esse mundo digital e acelerado tem tirado o foco do nosso ser. Podemos considerar que daqui a pouco tempo vamos ter que reaprender a lidar com o analógico e com o tempo real? Perceber o lado humano? Boa pergunta, Núbia. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente não vai ter nem que reaprender. Eu acho que é um novo aprendizado. Porque a Núbia falou uma coisa interessante aqui, que é muito fácil a gente cair na história do foco no ter e esquecer o foco que é o mais importante, que é o ser. Quem nós somos de verdade? Quem nós somos é a conquista de valores. São esses valores que a gente vem sempre falando aqui, a gente vem falando de Jesus. Porque o ter é a conquista material.
Eu tenho o título, eu tenho a matéria, eu tenho a posição, eu tenho o carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E são todos aspectos pueris que vão... Tem data limite. Mas que data limite é essa, Nelson? Nem que seja no momento que a gente vai desencarnar. A data limite é essa, a data final, a data de validade, vamos colocar assim. Agora, a conquista do ser, como a Núbia nos colocou aqui, que é o mais importante, porque essa é de todo sempre. Isso é a conquista do espírito, é essa evolução que a gente está aqui. Esse é o aprendizado que a gente está aqui para realizar. Agora, a história do analógico, mas respondendo diretamente o analógico e o digital. Eu acredito, Núbia, que como todo excesso, chega um ponto, e esse ponto não vai ser o mundo que vai dizer, mas nós próprios, que tem o transbordar do copo. Sabe quando o copo vai enchendo? Aí chega uma hora que transborda. Quando transborda, é o sinal que deu ruim. É o sinal que ultrapassou demais. E muitos de nós já estamos tendo sinais, como eu falei lá no início dessa palestra, a noite está acelerada, a mente está cansada, o próprio corpo vai respondendo também, é falta de sono, é irritação, vários sinais que a água está enchendo no copo. E aí esse transbordar é um momento que muitas das vezes nós, através da dor, aí a dor, a sublime dor, que vai nos proporcionar um questionamento e talvez um redirecionamento da nossa gestão do nosso tempo. Então, por isso que é bom, sim, e aqui é um trabalho individual, tá, Núbia, para todos nós, porque cada um tem a sua capacidade, cada um tem a sua dinâmica, cada um gerencia de uma forma ou de outra. Às vezes o que você consegue, Nobel, para mim é muito e já vai bater cabeça na parede. Ou ao contrário, então está cada um no seu timing. E esse é o mais importante. Qual é o nosso timing? Qual é a nossa capacidade interna? O que nos faz bem e onde é que transborda o copo e aí passa a nos fazer mal? Esse é o ponto. E utilizar isso como ferramenta, porque um ponto é, vamos aqui agradecer a internet e a evolução científica que nos proporciona estar nesse momento juntos. Agora, através do digital. Para mim, isso é utilizar de uma maneira sublime o digital em nosso favor, que a gente consegue estar aqui trocando e aproveitando esse tempo para o nosso crescimento, essa discussão tão saudável, penso eu, que pode nos ajudar e colaborar. É isso. E a outra pergunta, Nelson, é de Dona Borboleta, é como está aqui no nome do perfil, né? Como diferenciar uma mente naturalmente ativa de uma mente realmente adoecida pela aceleração digital? Boa pergunta. Vamos lá. Como diferenciar uma mente naturalmente ativa e uma mente realmente adoecida pela aceleração digital? Eu acredito que o adoecimento vem através do excesso, vem através do vício, vem através da dependência, e a gente tem, principalmente nas crianças aqui, que não é o nosso cenário, né? Quem está assistindo aqui é adulto, mas a gente já percebe agora, nessa nova geração, e essa nova geração já nasceu na era digital, e a gente percebe várias crianças com muitas dificuldades de relacionamento, de funcionamento básico, vamos dizer assim, cognitivo básico, principalmente na elaboração de coisas através do fazer manual. Dificuldades de fazer, às vezes, o básico, e uma dependência realmente, que alguns estudos que estão demonstrando isso, e há muitos vídeos na internet que a gente já percebe, crianças literalmente entrando em estado de histeria, porque há uma exposição para esse digital de uma forma em demasia, e aí quando a gente está falando de nós aqui, a gente tem a base comparativa do analógico, digital, a gente trabalha por aí, mas para essa nova geração é só o digital. A vida deles é a bolinha de gude, jogar bola, a boneca brinca no digital. E aí, essa exposição à tela e vivendo essa pseudo-realidade começa a adoecer, porque você está fugindo é uma fuga inconsciente, mas acaba sendo uma fuga da vida real, da vida palpável. E o que acontece eu estou falando de criança aqui, mas muitos de nós, hoje já, em várias dinâmicas que estão adoecendo, através do digital. Então, vou dar um exemplo agora aqui que está acontecendo já há muito pouco tempo, está recente isso, da inteligência artificial. Tem muita gente que já não está mais se relacionando,
e está só se relacionando, relacionamento amoroso, tá? Com a máquina, a inteligência artificial. E aí, vou só fazer um comentário com vocês. A ideia aqui não é criticar, a ideia é a gente está observando os fenômenos e o que está acontecendo com o mundo, esse processo de adoecimento coletivo, muitas vezes com essa má gestão do digital. O que aconteceu há pouco tempo, eu estava vendo uma reportagem, não sei se foi no Reino Unido, que teve uma atualização do ChatGPT. Só que essa atualização meio que fazia um reset na conta de todo mundo. E tinha algumas pessoas, e essas pessoas apareceram e estavam numa reportagem completamente frustradas e querendo fazer um abaixo-assinado, e que era um absurdo, porque elas tinham já um relacionamento com a inteligência artificial, e tem um nome que as pessoas dão, né? E aí, por causa dessa atualização, esse reset, as pessoas estavam entrando em depressão e querendo processar e tomando medicamentos, e algumas até pensando em suicídio. Então, para mim, isso é claramente um adoecimento, onde a gente vai se distanciando da realidade e vivendo dentro da ilusão. A internet é boa, tudo isso pode nos ajudar, mas, como eu disse, pode nos atrapalhar demais. Não estou dizendo que ninguém pode se relacionar, que isso é doentio, são novas dinâmicas que vão se apresentando no mundo. Mas entender o que é saudável, o que é, vamos voltar à pergunta, o que é uma mente ativa, acelerada, ou um processo de adoecimento, é entender, principalmente nesse autoconhecimento, aonde a gente está direcionando a nossa atividade, a nossa energia. E percebendo, fazendo uma análise, um crivo, e é um crivo que não é do mundo, é um crivo pessoal, interno, o que faz bem e o que faz mal. E às vezes o que acontece é, a gente acha que está fazendo bem até um certo ponto, mas quando começa a fazer mal, é um alerta. Talvez esteja no momento da gente questionar ou se perguntar se as nossas atitudes, as nossas escolhas estão sendo as melhores. Tomara que eu tenha respondido. Bom, Nelson, aqui tivemos outros comentários, agradecimentos, elogios, né, e perguntas foram essas. Antes de passar ao encerramento, a prece de encerramento, lembrar vocês, segunda-feira estaremos novamente reunidos às 19h30 ao vivo, como fazemos todas as semanas. Na próxima semana teremos Raimunda Gesteira com o tema Ataques Espirituais e Consequências Psicológicas. Tá? E, antes de passar a prece, só repetir uma frase que eu sempre repito para o pessoal. Não adianta segurar o celular para falar com Deus, porque o WhatsApp de Deus se chama oração, que você não faz pelo celular. Tá? Nelson, por favor, faz a prece de encerramento. Claro, adorei a frase, gostei, vou copiar ela, gostei muito. Vamos lá, pessoal, vamos fazer a nossa oração. Um momento importantíssimo a oração, o momento da gente se conectar, entrar em contato, como a gente falou aqui hoje, a espiritualidade, através da oração, é esse contato com o alto que nos fortalece, nos ajuda nessa caminhada. Então, convite a fechar os olhos, quem sentir à vontade, e agradecemos a Ti, Pai, por essa encarnação, por esse momento de aprendizado. Por muitas vezes a gente não consegue entender e nos entender do nosso propósito verdadeiro, mas a Ti temos o Mestre Jesus, nosso irmão, que nos mostra exatamente como caminhar, nos mostra o passo a passo, todo o direcionamento para essa felicidade que tanto buscamos. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus, pelo Teu sublime amor, por essa fonte inesgotável que está sempre jorrando e nos aguardando, para que possamos beber e continuar trilhando a nossa caminhada evolutiva. Agradecemos a todos os espíritos amigos de luz, que também trabalhadores incansáveis, estão sempre para nos auxiliar na nossa pequeneza, nos nossos momentos de dificuldade, onde rogamos e nos fortalecemos dia a dia pedindo a Tua ajuda. E dessa forma agradecemos mais uma vez por esse momento, por essa reunião, por estarmos aqui buscando aprender um pouquinho mais para colocar na prática. Mais uma vez, muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Mais uma vez agradecemos de coração, Nelson, por ter dividido o seu tempo, o seu conhecimento conosco. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado a todos e todas que assistiram ao vivo, aqueles e aquelas que vão ver depois, gravados aqui no canal.
Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Assim você nos ajuda nesse trabalho. Nelson tocou num ponto muito específico e que é bem claro. Como pouca gente participa de um momento como esse, mas se fosse um videozinho de TikTok, né? Exatamente. Então vamos ser apóstolos, vamos trabalhar na divulgação. Nos auxilie. Muito obrigado a todos, boa noite, boa semana, até a próxima segunda-feira. Um abraço, Nelson. Grande abraço, tudo de bom. Um abraço para vocês.